Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Hoje o assunto é FATEC e o tema é Maratona de Programação, Experiências dos Fatecanos. Eu recebo aqui nos estúdios o diretor acadêmico da FATEC Tatuí, professor Jefferson Nedelcio, e também os alunos aqui, o Marlon e o Pedro e também o Luiz, que vão falar sobre esse tema para a gente agora. E eu começo conversando com o professor Jefferson aí a respeito desse evento, desse tema. Professor, tudo bem? Olá, Fábio, olá a todos os ouvintes, um prazer estar aí falando com vocês novamente. É isso aí, vamos vir hoje então, nós preparamos aí uma conversa com 3 dos nossos alunos que representaram a FATEC interregionalmente, então visitaram em outras unidades para participar desse evento, a gente chama de Maratona de Programação, que eu não vou falar, vou deixar eles explicarem o que é esse evento, e foram lá, representaram muito bem nossa unidade, adquiriram algumas experiências interessantes, e para contar um pouquinho, trouxemos eles para a gente ter essa ideia dessa atividade que a FATEC desenvolve, uma de tantas atividades que a FATEC desenvolve e muita gente não sabe, Com certeza, professor Jefferson. Eu começo aqui perguntando para o Marlon. Como é que tá, Marlon? Tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer. Marlon, o prazer é todo nosso. E eu queria que você contasse um pouco o que é a Maratona de Programação para os nossos ouvintes. Opa, com toda certeza. Uma maratona de programação nada mais é do que uma competição de programação voltada para desenvolvedores. Dentro desse ramo temos várias competições que são tanto de hackathons como hackathons, e a maratona vem como um especial, onde ela tem vários desafios e pode ser tanto de equipe ou individual. Essa maratona foi em equipe. E toda a equipe vai contribuir, trabalhar para solucionar 10 questões, tendo como avaliação as questões resolvidas e o tempo gasto para resolver cada questão. Foi complicado? Essa foi difícil, tá? Bem difícil. Mas foi legal de fazer. Nós chegamos lá e vimos, nossa, que difícil. E com o tempo fomos fazendo exercício. Aí no final conseguimos fazer bastante, ficamos surpresos. Maravilha, muito legal. Falando agora com o Luiz. Luiz, conta pra gente o objetivo central desse projeto, desse tipo de evento. Olá, primeiramente, obrigado a todos que estão ouvindo aí, obrigado também por ter nos convidado a falar um pouco sobre a maratona, O objetivo central da maratona de programação é sempre estimular, no caso do que a gente participou e de muitas outras maratonas de programação, é sempre estimular todo o conhecimento e o fundamento da área que a gente está cursando e planeja em seguir carreira profissional. Ou seja, a gente sempre botar em prova todo o fundamento da lógica de programação, de fundamentos de programação em si, independente da linguagem que a gente vai desenvolver, independente da ferramenta. É sempre a gente tem um esforço, uma atividade, um exercício para estimular, desenvolver e aprimorar o nosso fundamento, o nosso conceito e a nossa parte técnica em si. Maravilha! Agora é com o Pedro. Pedro, tudo bem? Tudo bem. Pedro, quais aprendizados e oportunidades... Como a comunidade externa pode se envolver em iniciativas como essa? Então, primeiramente, muito obrigado a todos aí que estão escutando, ao professor, principalmente por dar essa oportunidade, e ao senhor por essa estrutura maravilhosa, por tudo que a gente está podendo aqui falar sobre o que a gente experimentou. E sobre as comunidades externas, basicamente elas podem participar de diversas formas, como por exemplo a estruturação do evento, possibilitando muitas das vezes a estrutura para os alunos conseguirem realizar a própria maratona em si, como também elas podem participar basicamente falando sobre si mesmos dentro do evento. Ou seja, ao invés de eu, por exemplo, ir num post do LinkedIn, numa rede social, eu posso falar isso dentro de um evento com um público seleto, Porque você pensar, por exemplo, numa pessoa que vai numa competição, que vai longe, fora da cidade, você está falando com muitas das vezes uma pessoa que gosta do assunto, que ela pode desenvolver de uma maneira que é interessante ela saber sobre a sua empresa. Muitas vezes é uma empresa de tecnologia e até mesmo as instituições como a FATEC mesmo. Ou seja, você demonstrar a capacidade que os seus alunos têm num desafio lógico, numa competição, como eles se comportam em grupo, como eles estruturam um pensamento lógico e como que a instituição pode ser representada por aqueles que a frequentam.
Maravilha, isso é importante, né? Troca de experiência também. Não, sem sombra de dúvidas. Lá a gente encontrou diversos tipos de instituições, né? Foram mais de 70 grupos, né, de diferentes ETECs e você via muitas das vezes o ânimo diferenciado de alguns, tipo, não, aqui a gente já está participando já a terceira vez, esse cara aqui é diferenciado que está no meu grupo. Então, assim, você vê muitas das vezes a forma que as pessoas reagem, é sempre muito interessante e porque são regiões diferentes, né, são bastante cidades diferentes, então é sempre muito legal, sempre muito legal. Esse evento ele foi num local só ou foram em várias FATECs? Então, a primeira parte ela foi feita na FATEC Tatuí, ou seja, é feito em cada FATEC uma prova que a partir disso sai a equipe melhor da FATEC. A partir disso é marcada uma data posterior e daí diversas FATECs se encontram numa segunda etapa. Nessa segunda etapa que daí sai o vencedor, sai o segundo colocado, o terceiro colocado e daí são as melhores equipes de cada FATEC, perdão. Ou seja, ali estão os melhores que a FATEC conseguiu produzir dentro do evento. Show de bola, hein? Falo agora com o Marlon. Queria que você contasse, né, quais aprendizados e oportunidades surgiram com a sua participação lá. Claro, com todo prazer. Vou falar um pouquinho aqui agora sobre a maratona, como ela é um evento de pôr na prática tudo que nós aprendemos, tudo que nós desenvolvemos. Nós aprendemos muitas coisas ao longo desses 2 anos que estamos no AMS. E muitas vezes sobra algumas coisinhas que nós não colocamos tão na prática. E lá tá várias pessoas, uma atenção, que nós mostramos que realmente aprendemos aquilo, que realmente alcançamos. E também como tem várias empresas, vários locais, várias empresas, surgem até oportunidades, onde a empresa está com suas bancas, pegando os currículos, pegando as pessoas que são as mentes brilhantes que estão lá, que são pessoas jovens que não estão com a mente muito engessada de alguma empresa, que estão lá querendo participar, estão querendo conseguir empregos, e isso vai meio que rodando o mercado, fomentando o mercado de novas mentes. Maravilha! E para você, Luiz? Para mim, um grande aprendizado, né, e oportunidade em si claro, pôr em prática tudo que a gente aprendeu dos anos de estudo, saber resolver lógicas complexas ali, independente da ferramenta que a gente vai estar utilizando somente o nosso conhecimento e transportando isso para uma linguagem de computador. E uma grande oportunidade, né, poder vivenciar isso, que nem foi o nosso caso, vivenciar isso com colegas, amigos, que estivemos, né, viajamos para outra FATEC para poder participar desta maratona. Então, desenvolver também, aprimorar e desenvolver as relações interpessoais, né, saber pensar em grupo, atuar em grupo, desenvolver em grupo é algo muito legal, assim, e com certeza a gente aprendeu e aprimorou mais ainda participando dessas maratonas, tanto da primeira etapa quanto da segunda e de outras, né, futuras equipes, ou equipes que já participaram, que completamente, né, com certeza já tiveram essa experiência, sentiram isso, que gostaram de trabalhar em equipe, viram que cada um da sua equipe ali tem um potencial, né, diferente do outro. Então eu vejo ali que o meu colega ele sabe desenvolver mais ali a parte da linguagem, ele conhece, né, meios ali na linguagem para resolver o problema. Tem um outro colega ali que ele consegue abstrair mais a ideia, ele consegue pensar em maneiras diferentes ali, uma solução para o exercício em si. Então, fortalecer, né, colocar em exercício, em prática, a nossa relação interpessoal, que acho que nossas soft skills que nem a gente tem no mercado aí, que nem é chamado no mercado, e que fazem muita diferença, sim, no mercado de trabalho, né? Tanto quanto na vida também. Então, é uma oportunidade, assim, muito legal que a FATEC, né, o Centro Paula Souza e as FATECs se doam de dispor isso aos alunos. Então, eu acho muito interessante, foi muito legal. E para você, Pedro, quais foram os aprendizados? Conta pra gente. Bom, conforme os aprendizados, realmente foi que primeiramente, que a criatividade humana ela é muito, muito enorme para conseguir fazer exercícios muitas vezes tão descorrelacionados da realidade, mas que podem fazer algum tipo de sentido, né?
mas em questão de oportunidade que eu tive foi justamente de prestigiar muitas das vezes o lugar que me prestigia, né? Que no caso eu estudo na FATEC, né? E muitas das vezes ver a dedicação dos nossos professores, né? Por exemplo, que nos levaram... essa segunda vez que estamos participando, a primeira vez foi o professor Mascarenhas, a segunda vez foi o professor Daniel e o professor José Maria, que fez parte da organização ali, e ver muitas das vezes que essa dedicação nos possibilitou de estar lá para representar a nossa instituição, o nosso curso, aquilo que nós fazemos, que nós muitas das vezes nos disponibilizamos, nos doamos também todos os dias, é uma coisa que muitas das vezes deixa até sem palavras, né? Porque prestigiar muitas vezes aquilo que nos prestigia é uma oportunidade em tanto. Maravilha. Professor Jefferson, esse é um dos lemas aí da FATEC, né? Levar esse network, esse intercâmbio aí de conhecimento e trocar experiências com outras pessoas também que cursam outras FATECs. Né? É isso mesmo. Então, essa é uma das ideias centrais, né? O Marlon, Pedro e Luiz foram muito bem na nossa FATEC lá nessa área inicial. Então, como eles disseram, né? Então eles foram os ganhadores, a quem representaram a FATEC. E eu fiquei lembrando quando eles estavam falando aqui, não sei na sua época, na minha, quando o Interfatex era para jogar bola, né? Tinha que saber jogar futebol, que era o que nos interessava. E como que a realidade mudou, né? Agora é toda tecnológica, né? Então, para você participar de um Interfatex, brincadeiras à parte ainda tem, né? Quem tiver também na FATEC para saber de jogar bola, tem também Interfatex de futebol. Mas a questão da programação, que envolve os cursos deles, é muito bacana, né? O aluno tem que saber programar, né? O Marlon, no começo da frase dele, ele citou ali Ideaton, Hackathon, esses eventos, né, de empreendedorismo, esses eventos que promovem essa conexão do jovem, esse fomento a trabalhar em equipe, buscar, construir ideias, apresentar ideias, está muito em alta hoje em dia, né? Então, o Centro Paula Souza, ele tem dentro da sua grade o Inova Paula Souza é um núcleo do Centro Paula Souza que fomenta esse empreendedorismo, esse desenvolvimento de eventos, e as FATECs se conectam, né? Acho que eles não citaram, não se citaram, eu não lembro, foi Ferraz de Vasconcelos, né? Que eles foram agora, e a outra foi Mogi? Bragança Paulista. Então, esse trio aqui está viajando aí pela região toda aí para experimentar essa ação. Acho que é muito interessante. A gente sempre fala que a FATEC ela tem um universo ao estudante que ele pode explorar, né? Nenhum deles precisaria ter participado, mas eles tiveram a opção, fizeram muito bem feito. Então, assim, tiveram essa experiência, puderam encontrar pessoas lá, fazer esse intercâmbio de ideias, com certeza sair fortalecido desse processo. Isso é muito importante, porque a graduação ela espera isso. Ela espera que o cara entre, aprenda o conteúdo técnico, mas que saia formado com um cidadão disposto a ir no mercado de trabalho. O que eles vão encontrar no mercado de trabalho? O problema. O mercado espera que pessoas, quem tem ensino superior, resolva problemas. E aí, todo dia, numa empresa, qualquer empresa, vai ter problemas a se resolver. Eles são da área de tecnologia, então, assim, estão conectados diretamente com isso que aprisiona nosso mercado, vamos dizer assim, porque não existe nenhuma empresa sem a necessidade tecnológica dentro dos seus processos. Então, eles têm que aprender a encontrar, né, problemas e achar as soluções, né? Então, o problema nós não fugimos dele, a gente encara o problema e cria métodos para a gente resolver, né? Então, uma experiência fundamental para ele, sensacional, né, melhor dizendo. Então, é importante, a FATEC ela promove isso. Ela busca, né, às vezes o aluno encontra com um professor fomentando, às vezes o aluno encontra sozinho e às vezes acha uma estrutura de participar. Ideaton, Hackathon, né, não trouxe aqui para falar, mas tivemos alunos participando do Hackathon da Receita Federal, por exemplo. O aluno achou, o aluno foi atrás, o aluno participou, não foi esse grupo, foi outro grupo, então assim, conseguiu fazer, participar e criar essa experiência. Eu acho que a graduação, o que me agrada muito é sempre essa liberdade na formação. Tá, o aluno ele vem, encontra, participa. Eu não consegui encontrar, eu não participei. Tá bom, você vai ter muito conteúdo teórico também que você vai aprender na faculdade e vai sair formado, né? Essa é a ideia central, Fábio. Mas muito bom, parabéns ao grupo aí pelo trabalho que desenvolveram. E acho que é isso, a FATEC está de portas abertas. Quem quiser conhecer a FATEC, a gente agenda um horário, pode conhecer. Nós temos o nosso site, o fatectatuí.edu.br, que lá levamos um monte de informações, inclusive os conteúdos de entrevistas são publicados lá também. Quem tiver interesse em ver essa entrevista e muitas outras, encontra no site da FATEC.
E é isso aí, a FATEC está lá de portas abertas para todo mundo. Maravilha. Marlon, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Pedro, parabéns e obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Luiz, também parabéns, muito obrigado. Muito obrigado a atenção de todos, muito obrigado novamente a consideração que a FATEC teve pela gente, o seu acolhimento conosco aqui, conversar com a gente, né, expor toda a experiência que a gente teve, né, nessa maratona e com demais alunos que vêm aqui também expor, né, suas experiências. Então, muito obrigado. Eu agradeço, professor Jefferson, mais uma vez. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado, Fábio. É sempre um prazer para a FATEC estar aqui trazendo alunos. Contem sempre conosco, a comunidade, aí quem está ouvindo também a gente. FATEC Tatuí à disposição de vocês. Aqui é Fábio Rota para a Rádio Notícias.